Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta sexta-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta. Hoje somos chamados a meditar o Evangelista São Mateus, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado e não são culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios, não condenaríeis inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Neste capítulo 12, logo nesses primeiros 8 versículos, nós vemos este relato dos discípulos que passam e apanham estas espigas de trigo para saciar a sua fome. Para a nossa mentalidade hoje, talvez o que nos chame mais a atenção é os discípulos estarem pegando alimento de um roçado de uma outra pessoa à beira do caminho. Mas devemos entrar na mentalidade da época. De fato, existia-se este cuidado para com os caminhantes. E aquilo que era plantado à beira do caminho não era considerado de propriedade do dono do roçado, do dono da roça, mas servia de alimento para aqueles que caminhavam por ali. Nesse sentido, aquilo que os discípulos fazem de apanhar essas espigas à beira do caminho é algo que na época era permitido e era inclusive pensado neste modo. Não está aqui a repreensão dos fariseus. O que os fariseus repreendem é porque os discípulos fazem isto em dia de sábado. É aquilo que Jesus vem criticando ao longo de toda a sua vida pública, daquela vivência da lei pela lei, daquele rigorismo da lei, como, é claro, a lei na época era considerada como uma forma de cumprir a vontade de Deus. Mas a crítica de Jesus é justamente este rigorismo da lei que muitas vezes escravizava a pessoa humana. Era mais importante guardar o sábado do que saciar a fome na mentalidade destes que repreendem a Cristo. Cristo, na realidade, vem dizer que não é somente o rigorismo da lei que vai demonstrar a vivência desta vontade do Pai, mas é principalmente a vivência da misericórdia. Faz isso repreendendo, dizendo da situação de Davi, dizendo que nos sábados os sacerdotes, estando no templo, não perdem o cumprimento da lei, mas faz isso também dizendo que Ele é o Senhor do sábado. Quer dizer que antes de um rigorismo religioso, antes de um rigorismo da lei, antes de um rigorismo da palavra, nós devemos viver no meio de nós a misericórdia. E ela dará sentido a todo e qualquer sacrifício, porque é a misericórdia que Deus quer de nós, e não somente sacrifícios, não somente holocaustos. Por isso que possamos ser no nosso dia a dia misericordiosos, como nosso Pai do céu é misericordioso. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, para que amanhã possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.